Vamos lá, então, pessoal. Cadê a Carol? Carol não tá também? Saiu? Não voltou mais? Acho que ela deve estar entrando. Ah, entrou. Carol? Carol, tá me ouvindo? Sim. Faz uma pergunta para o grupo, Carol. Olha, professora, se é que há uma pergunta para esse tipo de dieta, né? Pois é. Porque é completamente absurda. Primeiro, assim, quem foi que elencou que cada tipo de alimento é para o tipo A, ou a carne tem que ser do B, a tal coisa tem que ser para o C? Quem que elencou isso? Onde está escrito que tem que ser assim? Dr. Peter. Porque não é comprovado, né? A Bel falou que não é uma dieta que tem resultados comprovados. Então, tipo assim, eu acho que nem existe pergunta para isso, é totalmente absurdo. De acordo com esse Peter, né, com esse doutor aí, entendeu? Aí, nesse vídeo, o doutor até fala que pode comer fruta à vontade, mas existe uma tabelinha dos negativos e dos positivos, que tem vários negativos aqui para cada grupo sanguíneo de frutas, entendeu? Que até fruta você não deve comer para alguns tipos de sanguíneos, entendeu? Então, tá meio, assim, meio estranho, entendeu? Cada site fala alguma coisa diferente, não tem uma coisa certa, entendeu? Mas Olha, como as celebridades fazem, né? Como é celebridade. faz, daí e aí Mas, a coisa professora, tem repercussão, né? mas é só celebridade mesmo, só quem tem muita grana mesmo para fazer, porque carnes que podem, é carne de carneiro, vitela, cordeiro. Onde a gente arruma isso aqui no Brasil, gente? Né? Até frutas, também tem frutas também de fora, entendeu? É muito surreal, assim, muito doido. Pode até fazer algum tipo de coisa, porque você vai evitar de comer. Vamos supor, eu, no caso, eu não tenho muita tolerância com carne vermelha. Eu gosto de frango, gosto de peixe. Se eu comer, eu vou ficar mal. Então, isso é claro que, no final das contas, vai acabar ajudando, né, a certas pessoas, o organismo das pessoas, entendeu? Mas, assim, não quer dizer que só porque o meu é AB, que eu não posso comer a carne, entendeu? Me faz mal, eu não como por causa disso, mas eu acho que é muita viagem. Vamos supor na assim. verdade... Oi? Vamos supor assim, Bel, você não é tolerante à carne vermelha. Só que o seu tipo lá da tabela tá falando que você só pode comer carne vermelha. Então, assim, é uma coisa totalmente sem base essa dieta. É totalmente absurda. Professor, é igual verdade. Igual do exercício aqui, o tipo A. Chega lá o paciente no consultório, chega lá já com 30 de MC, já dá com obesidade e tudo. Aí você faz uma meditação 2 vezes por semana. Yoga, né? Yoga. Nós vamos ter que Não, abrir um momento a yoga até que você faz os movimentos lá difícil para danar, lá que cansa para fazer. Mas meditação, velho. Mas não é um emagrecimento direto, fica tranquilo. Mas assim, tem coisas que interferem no yoga, né? Tem a ansiedade, é o autocontrole, não é o direto, assim, ó, eu faço yoga e vou perder caloria, não é isso não, né, Ju? Não, eu tô brincando. Eu sei. Viu, mas também, gente, a gente... Mas eu tô achando vocês ótimos hoje, viu? Eu devia ter... Se você não tiver força, você só medita mesmo, porque para fazer isso tem que ter força. Dependendo da alimentação ali, realmente, né? Não, vocês... Mas assim, gente, também a gente... Desculpa. Eu nunca vi algo tão absurdo que nem essa dieta. Eu tô, assim, indignada, totalmente indignada. Não, o que eu fiquei de cara é livro, vídeo. Livro o pior vendeu, não é só o livro. Você não acredita como ele vendeu na época da publicação. Eu vi o vídeo, tem mais de 300 mil
E se você for na internet, tem muitas pessoas que defendem isso. Esse Por cara isso devia que ser eu, preso. que essa foi uma das dietas que eu trouxe para vocês, porque eu tenho vontade, na verdade, de rir numa dieta dessa. Mas Não, ele tem que ser preso. tem tanta Real. pessoa que acredita nisso que chega, me dá raiva do ódio, entendeu? Uhum. De ver uma pessoa tentar te convencer de algo que não Nada a ver. existe, né? Tá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Só recapitulando algumas coisas, né? Por que que eu escolhi esses 4 tipos de dieta? A cetogênica, na verdade, engloba vários tipos de dieta. Existe a cetogênica, que existe um controle do tipo de gordura consumido. Já existe a cetogênica, tipo, tira carboidrato, o resto tudo pode, né? Aí você pode comer o torresmo, né? Pode comer pode comer o pote de gordura do coco, né? Do óleo de coco, você vai comer. E existe daí essas dietas assim absurdas, como aquela dieta dos 13 dias, que são dietas cetogênicas também, que até a pasta de dente, gente, tem uma observação assim: não utilizar pasta que contenha sorbitol. Não, olha para você ver a que nível a gente chega de dieta cetogênica. Então, assim, a dieta cetogênica, ela existe, ela é uma dieta que tem zero ou menos que 10% de carboidrato, mas ela é uma dieta, assim, que ela pode ser melhor, uma estratégia menos ruim quando existe controle calórico e controle da qualidade das gorduras, e quando existe, né, uma quantidade de carboidrato, por exemplo, de frutas, pelo menos. A gente tem que consumir mais do que 10% de carboidrato, gente. O zero é impraticável, tá? Então, vocês estão vendo que não é só a sua casa, né, Ju? Que a coisa é feia. Aqui também tá, ó, tem dia que é difícil aqui, mas tudo bem. Então, a cetogênica não é realmente uma dieta saudável e tampouco deve ser praticada por muito tempo. Existem algumas situações, como é o caso das convulsões, né, dos epiléticos e até de doença de Alzheimer, e alguns estudos colocam a dieta com pouco carboidrato como sendo, tendo alguns efeitos benéficos. Porém, eu vou ser bem sincera com vocês, gente. As revistas brasileiras da área médica, por exemplo, elas estão bem aquém das revistas internacionais, tá? Então, por mais assim que a gente, claro que entre Boa Forma e as revistas médicas brasileiras não tem comparação, tá? Mas assim, a gente precisa saber que, infelizmente, as revistas internacionais são mais criteriosas para publicação, tá? Então, não dá para a gente ler tudo, gente, e falar, nossa, por mais que isso seja uma revista científica, com certeza isso é certo, entendeu? A gente tem que ser muito crítico, tá? Tão crítico que agora eu vou abrir um parênteses, que esses dias teve porque assim, hoje tudo é Covid, né? E como a gente tem pouca publicação e comprovação para o Covid, hoje as revistas estão publicando Covid, porque como não temos material, temos que estudar, então vamos fazer pesquisa com Covid, e as revistas estão aceitando as publicações com Covid. E o que acontece? Nessas revistas, na ânsia de publicar, está deixando passar determinadas coisas. Por mais que você pegue uma revista lá, um artigo de 2021 do Covid, a gente tem que ler com critério, tá? Com muita pensamento crítico mesmo, tá? Então, assim, a cetogênica é uma dieta que existe, ela pode ser utilizada nesses casos, porém, até nesses casos,
precisa de mais estudos, tá? Que é o epilético, o Alzheimer, como eu falei para vocês. Não é uma dieta saudável mesmo, porque, gente, hoje, mais da metade do nosso consumo alimentar deve vir do carboidrato, tá? Por que isso? Porque o carboidrato é um alimento que nos fornece energia e, inclusive, a única fonte energética do cérebro, do sistema nervoso central. Uma vez que eu faço dieta cetogênica, eu fico mal-humorada, eu fico irritada, eu fico com raiva do ódio, eu fico com fome, né? Hálito cetônico. Então, assim, e eu posso ter tontura e desmaio, inclusive. Por quê? Por conta que a glicose é a forma de suprir energia do sistema nervoso central. Outra coisa, nós temos uma glicemia a ser mantida, uma glicemia adequada, né? Que está entre 60 e 99. Isso é fisiológico, né? Uma vez que a minha glicemia vai a menos de 60, eu corro o risco de entrar em hipoglicemia e coma, inclusive. E uma vez que ela ultrapassa de 99, eu já começo a ter níveis que exigem maior cuidado e hiperglicêmicos. Então, assim, quem mantém nível da glicemia adequado é o carboidrato. E na falta do carboidrato, respondendo aquela pergunta lá do começo, Isadora, a proteína é que faz gliconeogênese, alguém falou aí que eu não me lembro mais quem, acho que foi o Matheus. A proteína vai fazer... Foi eu, professor. Quem foi? Rafael? A proteína vai fazer gliconeogênese, ou seja, ela vai formar uma nova glicose para manter a glicemia, tá? Então, assim, uma dieta com baixo nível de carboidrato, nós vamos viver às custas de proteína e ácido graxo. Como o ácido graxo não tem, na verdade, na bioquímica tem, mas é uma quantidade muito pequena. Quando a gente quebra lipídio, a gente quebra o lipídio assim. Uma molécula de lipídio ele é quebrada em 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. O ácido graxo vai formar energia através do ciclo de Krebs. E o glicerol, ele vem participar da glicólise, formando uma nova glicose. Então, ele também pode ser gliconeogênico, mas não tão quanto a proteína. Então, assim... Quando a gente tem uma dieta cetogênica, existe com certeza um maior catabolismo proteico. E por conta disso existe perda de peso, porque o músculo é muito mais pesado que a gordura. Se vocês pegarem uma quantidade, um pote, colocarem músculo lá dentro até dar 1 quilo, o músculo vai chegar na metade do pote. E se eu começar a pôr gordura nesse pote até dar 1 quilo, ele pode chegar a extravasar o pote, porque o músculo é muito mais pesado, ele é um tecido rico em água. Então, realmente, uma dieta cetogênica leva a perda de peso, gente, não tem como eu negar isso. Até porque é fisiológico, só que, infelizmente, a maior perda de peso, existe perda de gordura também, não vamos nos enganar achando que só perde proteína, não. Perde gordura, mas perde proteína, sim, e bastante. Com isso, se perde proteína, eu perco água, né? Uma outra coisa, gente, a cada grama de carboidrato que a gente digere, eu utilizo 2,7 ml de água para fazer a absorção desse carboidrato. Então, quer dizer, uma dieta que é rica em carboidrato também é uma dieta que se retém mais líquido, porque é fisiológico, é metabólico eu precisar de mais água para absorver carboidrato. Por isso que aquelas dietas restritas em carboidratos na pré-competição, eu falo, ó, como é que proteína é legal e é bacana. Olha como meus músculos agora estão definidos e eu emagreci tantos quilos. Não perdeu em gordura, você deixou de absorver água. Então, e aí os músculos ficam mais acentuados, né? Porque a água vai dar uma... esqueci a palavra. A água não vai... Esqueci a palavra, gente. Mas a água, ela não vai
ela vai atrapalhar, né, a definição, o visual muscular, tá? Então, realmente, se eu deixo de consumir carboidrato, eu perco peso, mas porque eu perco músculo e porque eu deixo de absorver água. Uma outra coisa, o único nutriente que nos torna capaz de repor glicogênio é o carboidrato. Eu não consigo repor glicogênio com proteína. Eu consigo fazer a proteína virar glicose para suprir alguma necessidade do momento. Mas eu não consigo, gente, vamos quebrar proteína para repor glicogênio muscular. Não existe isso, tá? Bioquimicamente falando. E eu preciso de um glicogênio reposto para uma prática de atividade física, principalmente se ela for intensa. Então, carboidrato vai repor meu glicogênio, certo? E quando eu reponho o glicogênio, eu também faço essa retenção de água. Então, por isso que deixar de consumir carboidrato parece-me bem emagrecedor, mas não é exatamente assim. A gente perde peso, mas às custas de água, de glicogênio e de tecido muscular, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar... e partindo desse princípio de tirar carboidrato e emagrece, é que vem essa gama de estratégias sem carboidrato, da dieta cetogênica, da low carb, por exemplo. A low carb é uma estratégia um pouco melhorada, porque ela não zera o carboidrato. Mas ela não é uma estratégia que a gente tem que usar com todo mundo, porque ela emagrece. Não, na verdade, assim, a low carb, ela tem um cuidado com relação aos carboidratos, mas ela não deve ser utilizada para praticante de atividade física, porque vocês vão ver na nutrição esportiva até. A atividade intensa, ela usa proteína e carboidrato, gente, tá? E na falta do carboidrato, a proteína vai embora. Então, ela não deve ser praticada por esse tipo de paciente. E ela não nasceu para emagrecimento, embora as pessoas diminuem o carboidrato e vê resultado na balança. Né? Por quê? Por conta disso que a gente já conversou. Então, daí começa a low carb emagrece, vamos fazer low carb, mas existe pessoas e pessoas. Talvez um diabético descompensado precisa de uma low carb, mas ele precisa, junto disso, de um médico que acompanhe, ele precisa junto a isso, de uma insulina adequada para o dia, adequada para os níveis insulínicos que ele tem, para a situação de diabetes que ele está. Ele precisa, muitas vezes, de uma dieta de contagem de carboidratos, muito mais, gente, do que uma low carb. Porque, assim, gente, da mesma forma que o diabético tem uma facilidade em ter hiperglicemia, ele também tem a mesma facilidade para fazer hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela leva ao coma. Tá? E ela se torna muito grave. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É uma estratégia que existe para determinados pacientes, não para todos. Tem alguns diabéticos que vão se beneficiar disso? Tem, né? Agora, não são todos também. Com relação ao jejum intermitente, é a mesma coisa. Se a gente se a gente tem 8 horas do dia para comer, cabe muito menos comida em 8 horas. O Rafael não me deixa mentir, né? Ele gostaria de comer até menos do que ele estava comendo em 8 horas. Então, se eu reduzir tempo, teoricamente, eu conseguiria reduzir alimento. Mas a redução do alimento não nos garante muita coisa, porque eu posso tirar a janta e trocar por 2 sonhos de valsa, né? E aí não adiantou nada. Então, assim, o jejum intermitente por si só por se fazer jejum, gente, não existe comprovação, tá? Não o suficiente para a gente poder lançar a mão dele para tudo que é lado. O que a Ju me perguntou, em quais pacientes você já usou, se usou? Ju, eu uso muito pouco. E quando eu uso, é no platô, não é numa doença e não é num paciente que tenha este hábito. Eu também não costumo mudar muito
a vida da pessoa, não, porque é muito difícil, principalmente quando o objetivo é emagrecimento. Porque o emagrecimento, a pessoa, se ela precisa emagrecer, ela tem um excesso de peso, se ela não tiver doença, alguma doença que contribui isso para o excesso de peso, ela gosta de comida. Vamos falar bem a verdade. A pessoa que precisa emagrecer, se ela não tiver nenhuma patologia que leve à obesidade, que contribua com isso, é porque ela come. E se ela come, ela tem prazer nisso. E como que eu faço com uma pessoa que tem prazer em comer, de um dia para o outro, eu faço um jejum intermitente de 8 horas, ou eu coloco ela numa low carb, por exemplo. Uma pessoa que tem prazer em comer, gente, infelizmente, eu tenho que ter muito cuidado com a mudança de rotina dela, porque eu posso gerar uma ansiedade muito maior, aí ela faz os jejuns e depois ela compensa, né? E aí na cabeça dela, assim, como ela está passando 12 horas de fome, 14 horas, não é possível que ela não vai emagrecer, só que daí ela entra numa ansiedade muito grande naquele período de 8 horas e pode fazer uma compensação muito errada se ela não for uma pessoa que consegue se controlar. Então, pessoas que têm dificuldade de controle, a gente tem que ter muito cuidado com essas estratégias. Elas existem, podem ser usadas em alguns momentos, mas que não sejam estratégias que piorem a gana da pessoa por comida, que ela fala assim, não, eu estou fazendo jejum intermitente, mas é só esse mês, porque eu não vejo a hora de sair dele para eu comer. Quer dizer, para que você está ali? Né? Se ela não vê a hora de deixar de fazer aquilo. Gente, nutrição vai muito além disso daí. Nutrição vai da pessoa comer o que ela precisa, o que ela gosta, sem sofrimento. Parece tão fácil, mas não é. Né? É bem difícil a gente conseguir esse equilíbrio, mas é isso que a gente tem que buscar. Estratégias muito radicais tendem a fazer a pessoa até conseguir, mas ela não vê a hora de sair disso, tá? Tanto que é muito difícil a gente conhecer pessoas que fizeram uma dieta cetogênica e nunca mais voltaram a comer carboidrato, né? Porque é isso que seria o adequado. Ah, eu vou fazer dieta low carb. Então, você vive no low carb. Vive nisso. Por quê, gente? Eu acho que foi o Rafael, será que falou do livro? Eu acho que foi. Lá no finalzinho, existe, gente... Ah, não foi o Rafael, não. Quem que falou do ketchup? Foi eu, professora, Isadora. Isadora. Existe, gente, uma compensação fisiológica assim. Quando eu fico muito tempo sem comer algum nutriente, eu tenho deficiência daquilo, certo? Por exemplo, se eu deixo de consumir cálcio por muito tempo, eu vou começar a ter deficiência de cálcio num determinado momento. O ferro, a mesma coisa, né? A vitamina C, a mesma coisa. E assim é com carboidrato, é com lipídio, é com a proteína. Se eu deixo de consumir carboidrato, que agora está sendo mais a nossa pauta, eu deixo, né, de repor glicogênio, e eu já vou habituar o meu organismo a fazer gliconeogênese, né, para a proteína virar glicose, para suprir as minhas necessidades de glicose, né? E aí, no momento em que eu tenho contato com o carboidrato, o meu intestino vai estar ávido por aquele nutriente, ele vai fazer uma absorção compensatória. Aí ela ficou tanto sem comer e agora a gente precisa tanto dele que agora eu quero absorver mais. Aí estão os casos daquelas pessoas que fizeram dieta cetogênica, um médico, né? Porque geralmente é o médico que manda fazer dieta cetogênica, né? Uma pessoa que não é habilitada para falar em prescrição dietética. Dietética é habilitado para falar em diagnóstico clínico, né? Em patologia, mas a gente está falando de dieta. Essas pessoas fazem essas dietas, aí elas emagrecem, né? 3 meses, aí elas tomam controle, né? Fazem uso de controlador de apetite e tal. E eu não sou contra, não, gente. Não pense que eu sou contra. Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que precisam do fármaco, né? Para ter um autocontrole. Aliás, uma grande parte dessas pessoas. Daí ele toma remédio, daí ele tá lá emagrecendo, sem carboidrato, lá sofrendo, mas depois de 1 mês, 2 meses, a gente já fica até acostumado, né? Ficar sem carboidrato. Aí, de repente, você
olha, encontra a pessoa na rua, nossa, como ela tá magra, tá... Aí passa 2 meses, nossa, mas ela engordou tudo, meu Deus, mas ela tá mais gorda ainda. Gente, isso é fisiológico. A pessoa ficou um tempo tão sem, a hora que ele entra em contato com o nutriente, ele é absorvido, de forma que só essa absorção, essa absorção acelerada só para de acontecer a hora que a pessoa ultrapassa o maior peso que ela já teve. Então, estratégias radicais não levam a equilíbrio em estado nutricional, certo? Exatamente, efeito rebote. A gente tem que ter muito cuidado com essas estratégias, tá? Por isso, elas devem sempre ser orientadas pelo nutricionista e no momento que ele achar devido. Por exemplo, o Rafael achou devido que o paciente que come e já faz um jejum, entre aspas, intermitente lá, aí ele vai aproveitar que ele já faz, só que ele vai arrumar a alimentação dentro do período que ele pode comer. E aí ele vai observar, para ver se depois, se ele mantém essa estratégia ou não. Assim que a gente tem que fazer mesmo, né? Agora, eu vou tentar diferente, eu vou tentar mudar esse jejum. Talvez eu mude a hora do jejum, né? Vamos identificar qual é o horário que essa pessoa tem mais fome. Gente, talvez seja muito fácil para ela mesmo ficar 14 horas. Ela não tem fome no café da manhã. Só que às vezes ela tem uma fome tremenda às 4 horas da tarde, ainda mais se ela for mulher. Será que não era melhor eu fazer um jejum nesse tempo, nessa hora aí? Então, assim, gente, a gente precisa analisar cada paciente. A gente não pode dizer, jejum intermitente funciona com todo mundo, não funciona. Low carb não funciona, a cetogênica não funciona. Agora, nós podemos usar essas estratégias em momentos. A pessoa, você começou de uma forma e você vê que quando ela vai chegando perto do peso que a gente quer que ela chegue, a coisa começa a empacar. Por que isso? Porque ela já está acostumada, porque ela já se gosta, então ela se permite algumas coisas. Você também já tem uma confiança naquele paciente, ela já sabe que ela já pegou algumas coisas. Conforme você vai mudando a dieta, ela vai vendo, aquela semana que eu fiz de tal jeito, eu emagreci mais. Aí um dia ela comete uns deslizes, aí ela fala, mas aquela semana lá, que eu vou voltar na nutricionista, eu vou fazer igual aquela outra. Infelizmente, ou felizmente, porque eu acho muitas vezes felizmente, que a gente tem que atender o paciente e o nosso objetivo é que ele chegue numa alimentação tão adequada que se mantenha saudável por uma vida inteira. O meu objetivo é eu ensinar o paciente e deixar ele ir mesmo. Então, que bom que ele se lembra que aquela estratégia foi assim, foi assado, mas para ele chegar nesse nível, ele tem que ter ido no nutricionista há muito tempo. Ele tem que ter sido muito bem assistido e acompanhado e ter descoberto que a dificuldade faz ele querer desistir, né? Então, vai depender também do perfil. Tem pessoas que falam, comigo é 8 ou 80, ou ela nem fala, mas você percebe. Você percebe que ou com essa pessoa você tem que ser um pouco mais radical. Mas o nosso objetivo final é sempre fazer ela ter saúde e se alimentar adequadamente. Por quê? Aí, gente, estado nutricional é consequência da alimentação que ela tem. Aí eu não preciso nem fazer essa pessoa emagrecer, porque ela já vai emagrecer, mesmo que ela não queira. Ela vai chegar num peso adequado. Por quê? Porque ela tem uma alimentação adequada. Então, assim, essas estratégias, a gente pode lançar mão delas, sim. Não a do grupo sanguíneo. A do grupo sanguíneo, eu sempre trago, na verdade, na dietética, porque ela não deixa, gente, de ficar lá no topo dos livros vendidos. Eu fico louca com aquilo. E aí, uma vez, eu num estágio, quando era supervisora de estágio ainda, eu me lembro que um paciente chegou falando, e eu estava vendo aquele paciente convencer um aluno. E aquilo estava me dando um negócio, né?
Eu atrás, assim, do paciente, eu olhava para o aluno e eu queria, nem sei o que fazer. Não é possível. O aluno não sabia o que dizer. Então, é isso que eu falo. A gente pode usar as estratégias, mas saibam o porquê você está usando as estratégias. Estudem, né? Usar porque o livro fala, porque a Débora Seco faz, gente, isso daí não é porquê. Né? Então, tirando o grupo sanguíneo, que realmente não existe, não há comprovação nenhuma científica, eu trouxe mesmo para que vocês saibam que um monte de gente fala dela, mas não tenham dúvida de que ela não deve ser praticada. Tá? Não tenham dúvida, porque tem momentos que a gente vê tanto na mídia certas coisas que a gente começa a duvidar daquilo que a gente estuda. A gente começa a duvidar do Leninger mesmo, a gente começa a duvidar do Guyton. E nessa hora que a gente tem que parar e falar, não, calma aí, o ciclo de Krebs não mudou, né? A contração muscular continua a mesma, gliconeogênese é aquilo lá. Tá? Então, quando as pessoas chegarem em vocês e colocarem na cabeça que o jejum intermitente é a melhor coisa que você tem, calma aí. Ele é bom em alguns momentos para algumas pessoas, dependendo do perfil, dependendo do que você quer, do que a pessoa quer e dependendo do que o jejum intermitente vai causar nela. Certo? Quando você individualiza as coisas, aí você pode usar com maior segurança as estratégias que vocês querem. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, estava lembrando aqui agora, você chegou a ver, não sei se alguém chegou a ver uma campanha, que eu não lembro em que canal que eu vi, acho que foi na GNT, uma campanha que estão fazendo agora que saúde não se pesa? Não vi. Eu não vi mesmo, Ju. Pode... do que se trata isso? Quer dizer que, assim... Não tem que pesar. Não tem que pesar, entendeu? E eu já ouvi falar que tem alguns nutricionistas que nem estão tendo balança mais no consultório em São Paulo. Ai, gente, eu vou falar uma coisa. Como que calcula? Por que as pessoas querem tanto se meter na nossa vida? Fala para mim. Não é? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não passam nem a... Como fala? Uma dieta? Não passam cardápio. Ah, tá. Faz uma coisa mais intuitiva. Bom, é o seguinte, gente. É culpa do Bolsonaro. É tipo a dieta do sangue lá. Na verdade, assim, ó, nós precisamos ter parâmetros, né? Nós precisamos traçar objetivos e estratégias. Nós funcionamos assim, nós temos que ter segurança, né? Então, quando eu digo para o paciente, olha, o seu IMC é 29, coitado, o que ele sabe do IMC, né? Mas quando eu digo, olha, o seu peso para a sua altura está acima do que deveria estar. Eu falei isso porque né? E para ele chegar ao adequado, não é nem normal. A gente tem que falar, para o seu peso ficar adequado para a sua altura e para a sua idade, você tem que chegar a tanto. É tão bom quando o paciente sabe onde a gente pisa e onde ele está pisando. A gente é assim, né? A gente quer lugares seguros. Então, a gente precisa disso para a gente poder mostrar para o paciente quanto ele anda caminhando, né? Agora, eu também concordo que balança não é tudo, né? Que número não é tudo, porque além da balança existe uma composição corporal que a gente tem que adequar na pessoa, né? Agora, também fazer a pessoa ficar escrava da balança e de um adipômetro, de uma bioimpedância, aí você não está deixando ela saudável também. Agora, não tem como fugir disso, né? Não tem como eu olhar para a pessoa e falar, vamos emagrecendo aí, né? Vamos para frente que vai dando certo, né? Não, a coisa não funciona bem assim. A gente tem ciência é o objetivo, né? Ciência nos mostra números, inclusive, né? Não é empírico, né? É científico. Agora, eu também não sou a favor da pessoa ficar escravo disso. Por isso, a gente orienta, apesar que quando vier no consultório, não precisa parar em todas as farmácias, não precisa comprar uma balança que está se pesando, né? A gente tem, até porque balança dá diferença, cada dia que você pesar, você vai ter um infarto ou não, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio nas coisas.
né? Não tornar a pessoa viciada em peso, né? Mas também não precisa também se abdicar de coisas que existem e que são importantes para o para nós trabalhar, para a gente ter parâmetro, tá? Ô, Eu não sabia professora, disso daí, mas eu imagino que isso deve estar acontecendo, porque eu tenho escutado tanta coisa que, né? Pode falar. eu acho que esses nutricionistas que trabalham dessa forma, eu acho que eles não ficam com casos, por exemplo, de obesidade, essas coisas. Acho que eles trabalham mais com transtorno alimentar, com pessoas que têm um Então, mas é problema pior. direto com Ah, a tá, comida. entendi. Tipo assim, não vamos se pesar. Tipo, você não tá acima do peso, você não tem, mas você tem um problema de compulsão, ou sei lá, alguma coisa assim, porque tem muita gente que tá com o corpo ideal, mas não se vê, ou não come direito por causa disso. Daí seria mais um nutricionista que trabalharia com o comportamento da relação com a Que comida. quer desmistificar, que quer tirar Sim, essas tipo, não deixar a pessoa coisas, dependente de seguir né? um cardápio, assim. Sim. Não, e vou dizer uma coisa para vocês. O bulímico, por exemplo, não é um paciente que a gente faz cardápio mesmo de primeira mão. Só que eu tenho os meus parâmetros, mas eu realmente eu tenho que, na dietoterapia, vocês vão estudar isso comigo. Se a gente colocar, muitas vezes o bulímico, ele não sai do ciclo, porque ele é muito ligado ao peso e ele fica ligado àquilo que ele tem vontade de comer. Então, ele está sempre insatisfeito, porque ele queria comer aquilo, mas ele não pode, porque ele queria, mas ele não pode. Então, realmente, existem situações que a gente não vai montar cardápio, mas em algum momento a gente vai. Mas a gente tem que fazer uma boa orientação dietética. Que é a orientação dietética? A Ana Karina deve ter dito isso para vocês. Orientação dietética não é orientação, come menos açúcar, usa menos fritura. Não, isso aí é orientação nutricional. Orientação dietética é a gente traçar a estratégia para a pessoa não comer aquele alimento doce que todo dia ela tem comido. Ou ela não comer fritura na mesma frequência, mas a gente traça a estratégia, né? Tomar mais água, não é falar, toma mais água. Não, todas as vezes que você for ao banheiro, sai do banheiro, a primeira coisa que você faz, vai tomar água, né? Então, a gente precisa fazer orientação dietética. E isso é muito voltado ao cardápio, mesmo se eu não monto. Então, existe, sim, a possibilidade de não fazer. E não está errado. Só que, assim, o que eu entendi que a Ju falou vamos agora não fazer mais. Se a coisa está assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Senão, daqui uns dias, a gente não pode mais pesar, porque também é um preconceito pesar, né? Vamos falar bem a verdade, né? Agora, tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vai ter pacientes na vida que a balança que não vai mensurar o peso do paciente, certo? Porque a nossa balança, a minha, por exemplo, tem capacidade de 150 quilos. O paciente que pesa 160, e daí? Você vai virar e falar, vixe, minha balança não tem capacidade de pesar você. Você vai falar isso? O paciente? Claro que não. Esse é um paciente que, se sua balança não tem essa capacidade, você não vai nem pôr ele na balança. Você não vai fazer uma circunferência de cintura nele e já vai acabar de novo os minutos, porque você vai falar, ai, não consigo, não vou conseguir te abraçar, meu braço não te alcança. É um paciente... Vixe, o treino já não tá mais dando. Você não precisa fazer circunferência de um obeso, gente. De obesidade grau 3 e grau 2, por favor, se poupem de fazer isso. Você pode pesar ele, mas cuidado, que daí realmente constrange a pessoa, né? Então, assim, por isso que a coisa é individualizada. Por isso que a gente tem que pensar por todos os lados, tudo tem dois lados mesmo. Não dá para eu falar, a partir de hoje é sempre assim, não sei, cada pessoa que chega no meu consultório é uma, certo? E já vai acabar, gente. A aula, os 40 minutos, Senhor do céu, como a gente fala, né? Calma aí, vamos voltar para o senhor finalizar? Aí eu